pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. E vamos lá, que o tempo é curto. Bom, meu nome é Felipe Volpone, que eu acabei de falar. Está aqui meu Twitter, GitHub, e eu tenho um blog que eu escrevo algumas coisas técnicas e não técnicas. Então, vocês podem entrar lá, ver alguma coisa que vocês acham legal, a gente comenta. Fiquem à vontade para trocar ideia, mandar tweet, a gente se comunica e bate um papo aí, beleza? Para falar do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, o primeiro passo é por que eu acho que você deveria aprender metaprogramação, tá? Por que eu acho isso relevante? Vamos ver sobre decorators, metaclasses. Vamos falar um pouquinho de um módulo inspect do Python e depois, se der tempo, a gente abre para perguntas, beleza? Então, começando, né? Por que eu acho que metaprogramação é um assunto importante e relevante para um desenvolvedor, seja lá em Python ou não, tá? Eu vou falar especificamente de Python aqui, mas isso vale para outras linguagens também. E aí a imagem que simplifica tudo para mim é isso aqui, tá? Você é capaz de abrir sua cabeça para ver novas maneiras de desenvolver, seja lá o seu sistema web ou não. Você consegue ver ferramentas melhores e mais poderosas para você chegar à conclusão ou criar uma API, ou seja lá o seu sistema que você quer, beleza? Então é uma maneira diferente de você ver a própria linguagem e ver o que ela é capaz de fazer e talvez você nem sabia, beleza? Então, resumindo, é poderoso, você consegue reutilizar código de uma maneira bem legal, tá? É uma coisa que pode ajudar bastante a diminuir a quantidade de linhas de código que o seu projeto tem. Consegue aumentar a abstração dos níveis de comunicação do seu sistema e, por fim, criar APIs mais ricas, tá? Mas de todos esses argumentos, o que eu acho mais importante é esse aqui, tá? Metaprogramação é um conhecimento que eu acho bastante relevante para quem é desenvolvedor Python, e Ruby também tem várias técnicas de metaprogramação que são bem legais. E, através desse conhecimento, você é capaz de entender como outras ferramentas funcionam, como outras bibliotecas funcionam, e consegue entender como que alguns engenheiros, alguns desenvolvedores de outras ferramentas resolveram alguns problemas. Beleza? Então, vamos lá. Começar a falar de decorators. Decorators surgiu no Python 2.4, já faz um tempo que a gente tem. Ele surgiu, na verdade, antes, mas bom, a gente vai ver por que surgiu de verdade no Python 2.4. Então, para quem nunca viu, o que eu acho que é difícil, mas vamos lá, decorator é esse negócio que você coloca em cima do seu método ou de uma classe e que ele arroba alguma coisa, beleza? Então, se você já usou o bor ou flask, algo do tipo, você já viu isso aqui. E a mesma coisa vale se você já implementou um class method ou um static method numa classe sua, beleza? E aí, para a gente começar a falar de metaprogramação e de decorator, é fundamental para a gente entender que funções em Python são objetos de primeira classe, beleza? O que isso quer dizer? Que funções podem ter atributos e podem ter funções dentro delas, certo? Então, funções são objetos ricos e a mesma coisa vale para classes. Então, tudo no Python é um objeto e classes funções são objetos de primeira classe. Então, eles podem ter atributos e você pode colocar ainda mais coisa deles e eles guardam, inclusive, informações sobre eles mesmos, beleza? Então, a cara geral do que a gente vai ter no final de criar um decorator é algo do tipo assim. A gente vai ter uma função, que tem uma função dentro, que é retornada. A gente vai ter uma função nossa que vai fazer alguma coisa e que vai ser decorada. E, por fim, na hora que a gente usar a nossa função, a gente espera que o resultado seja o mesmo esperado na hora que você escreveu a sua função original, beleza? Então, vamos começar. A primeira coisa que você precisa entender para construir um decorator é que quando você monta um decorator, codifica um dele e usa, colocando o arroba ali, na verdade, o interpretador do Python vai passar por esse código e vai gerar essa linha aqui, beleza? Então, ele passa pelo seu código, vê o decorator aqui e gera essa linha. Então, sua função vai receber a chamada da função decorator, passando ela mesma como parâmetro. E isso é fundamental entender por que o Python, porque o decorator surgiu teoricamente no 2.4. Porque antes a gente não tinha esse açúcar sintático que a galera fala, que é ter o arroba aqui, beleza? Antes, se você quisesse decorar suas funções, você fazia exatamente isso. Então, hoje a gente tem o arroba, que na verdade vai virar essa chamada de método aqui que o interpretador vai fazer. Beleza? Então, vamos lá. Para começar a entender melhor como isso vai funcionar, vamos meio que debugando o código, beleza? Então, a gente tinha o nosso decorator lá em cima, example, a gente vai chamar ele,
ele é chamado passando como parâmetro a função foo, que foi a decorada ali em cima. Eu comentei aqui só para a gente entender como que o interpretador vai fazer na hora que essa função é chamada. Tá? Dentro a gente declarou uma função internal. Tá? Ela é retornada da função example, que é o decorator que você criou. O parâmetro ali passado é a própria função decorada, certo? Então, o internal vai retornar o que vier da função que você quer decorar. Beleza? Então, vamos lá. E aí, o que você tem por final é, como a internal é retornada, esse trecho de código aqui vem parar aqui dentro. Beleza? Isso é fundamental entender, porque a gente vai ver mais para frente qual o impacto desse tipo de comportamento. Beleza? Então, internal, essa função internal que a gente declarou aqui dentro, vem parar aqui dentro de foo. Foo é substituída por essa função internal aqui. Isso tanto é verdade que na hora que a gente faz o print foo aí, antes de decorar a nossa função, a gente vê que o resultado é esse aqui, certo? É o objeto function do foo, que é a nossa função decorada antes de ser aplicado, beleza? Depois que foi aplicado, ela virou função internal, que justifica justamente esse tipo de comportamento, beleza? Internal realmente substitui a função original que a gente tinha criado. E aí, por fim, na hora que a gente chama o método foo, tudo a internal é executada, então isso é importante entender. Na hora que isso que acontece, na hora que a função é chamada, o internal é chamado e vai resultar o que vier da função original, beleza? Então, bar vai ali dentro e retorna para o nosso console, beleza? Então, essa é a cara de um decorator, a estrutura básica de um decorator, que absolutamente não faz nada, tá? Ele não faz nada, mas já deu para entender como que vai ser a estrutura a partir daqui, beleza? E aí, para a gente criar um decorator que faça alguma coisa de útil, a gente tem essa função log, que faz a mesma coisa que antes, só que eu criei uma variável null aqui, que faz o parse do tempo, para printar qual que é a hora corrente na hora que foi chamada a função, beleza? Depois eu vou printar o nome da função e ir passando a hora, então função chamada tal função às tal horas, e por fim eu retorno o padrão que vier da função chamada, beleza? Aí quando a gente chama foo, ele vai falar que aqui está errado, né? Função foo, a tal dia e tal hora, e por fim o resultado ali embaixo, beleza? Só que tem um bug, esse nosso decorator, que ele não consegue receber parâmetro, por exemplo. A gente imagina o mesmo decorator lá em cima, criei um outro método, o método say aqui, decorei o método goodbye, que retorna só uma string. Na hora que eu executo o goodbye, ele funciona normalmente, só que na hora que a gente vai chamar essa função say, a gente pega esse erro aqui. O que isso quer dizer? Nossa função interna não tem nenhum parâmetro para ser recebido e a gente está passando um. Então, assim, ele não tem como resolver se a gente não fizer isso aqui. Tá? O que isso quer dizer? A gente está falando que a função interna vai receber dois tipos de parâmetro, sendo args e quargs, e a gente vai repassar esses parâmetros aqui para a função original. Beleza? E é importante entender que, primeiro, args e quargs é um nome genérico. Tá? Você poderia pôr A e B aqui. O importante, na verdade, é você utilizar um asterisco ou dois. Então, quando você usa o args vai ser um iterável, ele é um set iterável, e o quargs é um dicionário que vai vir mapeado com quais os parâmetros que você declarou na sua função. Então, por exemplo, na hora que a gente chama essa função aqui, o base vai para o quargs, e o 6 e o 10, que é o A e B aqui, vai lá dentro da lista, que é mapeada desse jeito. Beleza? E aqui, só para a gente printar e ver o resultado, eu estou printando o args e o tipo dele, veio 6 e 10, vem sempre na posição que você declara na assinatura do seu método, é do tipo tupla, é imutável. Depois o quargs ali veio mapeado como chave-valor, o nome e o valor do parâmetro. E, por fim, ele é um dict. Beleza? Então, seguindo, a gente pode combinar decorators. Eu só separei o decorator log em dois. Agora tem o decorator timestamp, que printa o nome da função. E o de baixo, esse aqui printa o timestamp que foi chamado. Esse aqui o nome da função. A gente pode pegar a nossa função somar e aplicar os decorators lá em cima, e ele vai funcionar normalmente, beleza? E aí, assim, o importante de você entender, na hora que você aplica mais de um decorator, é que o interpretador vai fazer isso aqui. Ele vai pegar de cima para baixo a função e vai passando como parâmetro
as funções decoradas. Então, você está decorando o decorator e assim por diante, beleza? E aí ele resolve nessa ordem aqui. Tá? E aí, por fim, para a gente passar esse assunto dos decorators, falta uma última coisa para a gente fazer neles. Quer dizer, a gente gostaria de aplicar parâmetros para os nossos decoradores, beleza? Uma maneira de fazer isso é assim. Então, a gente aumentou o nível de closure aqui, né? Antes a gente tinha daqui para baixo só. Agora a gente cria uma outra função aqui em cima, que recebe como parâmetro uma mensagem, que é a que a gente quer passar para o decorator. E aí, o que a gente vai fazer é, imagina que eu tenho um decorator para ver a autenticação do usuário, por exemplo, para um serviço REST ou algo que valha. Eu vou receber a mensagem, aí na função interna eu vou pegar a sessão do usuário, supondo que esse método exista aqui, e me retorne o usuário. Então, se o usuário for válido, eu vou seguir o fluxo normal da minha aplicação, senão eu vou lançar uma exceção com a que veio do parâmetro lá em cima decorado, beleza? E aí, como que isso aqui funciona? Na hora que a gente usa o que a gente acabou de criar, o interpretador vai fazer isso aqui, ó, ele resolve desse jeito. Ele vai chamar o seu método authentication, passando o parâmetro que você quer aqui, e aí isso aqui vai retornar uma função. Né? Então, ó, a gente declarou o método authentication, ele vai retornar uma função decorator, que por fim é chamada aqui, passando a função original, beleza? Então, aqui é uma função que retorna outra, e aqui a gente está chamando a função que isso aqui retornou, passando como parâmetro a própria função decorada, beleza? E aí, supondo que o usuário seja válido, o fluxo segue normal, e quando o usuário não é válido, ele vai printar a exceção, ele vai soltar a exceção de acordo com a mensagem que a gente passou lá em cima, beleza? E aí, alguns exemplos de que a gente pode fazer com decorators. O primeiro é aquele que eu acabei de falar, né, de autenticação. Um segundo, se você usa Flask, Borrow ou algo que valha, você consegue fazer, por exemplo, criar uma annotation JSON que troca o content type do response, põe a application JSON lá, e aí seu browser ou seu serviço já vai com a header lá em cima, e você põe só isso aqui no seu endpoint e tudo vai responder JSON automaticamente, beleza? O mesmo vale para HTML, ou seja, lá o tipo de arquivo que você queira responder aqui. Você pode ler um arquivo estático e responder ele de acordo com o que você precisa. Aqui é o caso do que a gente acabou de fazer. E uma outra aplicação, você pode criar um decorator que lê o request, lê o body do request, monta um objeto Python com ele, e aí você pode colocar o objeto Python que você acabou de criar em tempo de execução com o que veio no body aqui, como parâmetro. Beleza? Tudo que eu acabei de falar aqui vale para 90% dos casos que você está fazendo. Tá? Como eu falei lá no começo, o nosso código tem um bug, que é justamente isso aqui. Ó. Imagina que eu coloquei um docstring na função interna, coloquei um docstring na função que eu quero decorar, vou retornar aqui o que eu quero, e na hora que eu printo o funcName e o funcDoc, ele não veio certo. Ele me veio da função decorada. Certo? Porque é justamente aquilo que a gente viu lá no começo. A função que foi decorada aqui é justamente substituída pela função que a gente declarou lá dentro. Beleza? Isso aqui é um problema quando você está fazendo a introspecção de métodos, de chamadas de função, e uma metaprogramação um pouquinho no mais baixo nível aqui, beleza? E aí isso aqui justamente valida aquilo que eu falei no começo, de que funções são objetos de primeira classe. Quer dizer, eu posso saber qual que é o name e o doc de uma função que eu acabei de chamar, seja ela qual for, beleza? E aí isso aqui é o equivalente ao DunderName e o DunderDoc da função, beleza? E aí, seguindo, uma maneira de resolver isso lá na minha função interna, eu vou repassar o nome e a docstring da minha função original para a função decorada, beleza? E aí tudo vai resolver, se a gente chamar o funcName e o funcDoc aqui, vai passar o certo, beleza? Mas recolocar esse tipo de código, essas duas linhas, numa coisa que já não é tão trivial de entender, pode dificultar ainda mais a manutenção do seu código, certo? Então, a maneira de resolver isso, você usa o método wraps, que é do FunkTools, beleza? O que o wraps vai fazer é justamente isso aqui. Se você entrar nesse arquivo que tem a definição do wraps, você vê que ele tem essa lista aqui e ele vai repassar. Ele faz um for each no seu decorator, nessa lista, e vai colocando na função chamada os atributos originais da sua função, beleza? Por fim, isso aqui ainda tem alguns problemas. Se você olhar o funcCode, que é um outro atributo que as funções têm, que é um objeto que não dá para ler, porque se eu não estou enganado, é o código em bytes da sua função,
como que o interpretador vai pegar aquilo e executar. Tem um problema de vazão ali que não consegue ser repassado só através daqueles métodos. Um cara que criou esse módulo Rapt, que resolve esse problema e além desses outros, né, ele faz o que o Raps faz e faz outros, e resolve outros problemas. Ele deu uma palestra na PyCon de 2014 ou 2013, não me lembro agora. O link está aqui. É uma palestra meio osso de ver, assim, porque é bem pesado o assunto que o cara fala, mas vale bastante a pena porque é o tipo de coisa que você às vezes não para pensar e é super relevante, beleza? Então, só para mostrar como que usa, Rapt.decorator, e ele vai resolver os problemas, além do que o Raps faz, mais problemas que tem por aí, beleza? E aí, por fim, vamos começar a falar de metaclasse. E a primeira coisa que a gente precisa saber para começar a falar sobre metaclasse é que as classes são também objetos de primeira classe, né? Muito louco isso. Então, por exemplo, supondo que eu tenho uma classe user que não faça absolutamente nada aqui, eu dou o dir e o underdict dela, eu vou ver que ela já tem um monte de função sem eu ter declarado nenhuma ali dentro, beleza? Então isso valida a nossa hipótese de objetos de primeira classe das classes, beleza? E aí eu consigo fazer o duckTime do mesmo jeito. Aqui passa rápido por causa do nosso tempo. E aí, uma coisa fundamental para a gente entender metaclasse é entender esse método que é built-in do Python, certo? Esse método type, quando você passa um argumento para ele, que nem fala a primeira linha da documentação aqui, ele vai te retornar o tipo de um objeto, o tipo do objeto que você chamou, beleza? Só que se você chamar passando 3 parâmetros, ele vai retornar um cara que é capaz de instanciar classes, tá? Então é como se fosse uma classe que cria, que você vai chamá-la para criar outras classes. Daí a gente vai ver isso na prática, beleza? Então isso aqui é fundamental para a gente entender metaclasse. Então, por exemplo, criei um método init que vai receber a instância, que no caso é o self, né, que eu vou colocar, recebe o parâmetro name e eu passo para minha instância o name e eu coloco o track ali web, beleza? Aí esse cara aqui, o event runtime, vai chamar o método type passando como primeiro argumento o nome da classe, tá? É o nome da classe que vai ser criada, de quem ela herda. Aqui o código é para Python 2.7, então isso é relevante. E aí, por fim, eu vou colocar no dunder_init esse método que eu acabei de declarar aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo estou criando uma classe event, que o dunder_init dela é esse aqui. Beleza? O que o type me retorna? Esse event runtime, que quando eu chamo ele assim, ele me retorna um objeto que a gente não sabe ainda qual que é. Beleza? Na hora que eu dou do print, do name e do track, ele me retorna certo. E aí, quando eu pergunto o tipo do meu objeto, ele me retorna event, e não event runtime. Então, beleza? Esse event runtime é um cara que é capaz de criar classes do tipo event. Beleza? Isso é fundamental para a gente entender. E aí, entendendo um pouquinho melhor, se eu pergunto o dunder class de uma string, ele me retorna str. Beleza? Se eu pergunto o type de uma string, ele me retorna str também. Daí, se eu perguntar se uma string normal é a instância de str, ele retorna true, e aí tudo bem, né? Todo mundo sabe, nada de segredo. E aí eu criei um objeto do tipo user, e ele me retorna tipo user normal. E aí, assim, até que nada de segredo, mas vamos lá. Quando eu pergunto qual que é o tipo da minha classe user, isso aqui não é instância, né? É a minha classe original, ele me retorna type. E se eu fizer a mesma pergunta para a string, que é uma classe built-in do Python, ele me retorna type também. Então, assim, isso aqui é importante entender porque a gente está começando a ver que type é um cara comum a tanto classes que você criou, quanto classes que já são nativas do Python. Beleza? E aí você pergunta se... Aí fica mais louco, né? Aí você vê, user é uma instância de type. Quer dizer, minha classe é uma instância de outra coisa, seja lá qual for, do type, ele retorna sim. E a mesma coisa vale para string. Então a gente consegue identificar que, seja lá o que for type, ele consegue retornar instâncias de classes para objetos nativos ou não. Beleza? Então, assim, aqui que está na hora que as coisas se encaixam. Tá? Type é uma metaclasse que ela é padrão para todos os objetos do Python. Beleza? Seja lá... ela é padrão para tantos objetos do Python quanto para objetos que você cria, classes que você cria. Tá? Então, assim, se você criar um objeto, uma classe qualquer, que não sobrescreva a metaclasse original, a metaclasse dela vai ser type. Beleza? Então, type é um cara que consegue criar, instanciar classes,
E as classes, por sua vez, seja lá quais forem, cria objetos para serem utilizados. Beleza? Então, para a gente entender mais ou menos como isso funciona, está aqui a ordem. Tem um objeto user, que é uma instância de uma classe user, beleza? E aí user, por sua vez, é uma instância de type. E a mesma coisa vale para string, né? Então a gente tem o PyBR, que é uma instância da classe string, que por sua vez é uma instância de type, beleza? Type, se a gente perguntar qual que é o type de type, é ele mesmo. E aí isso é uma recursão que não tem muito como resolver muito bem, né? Se você for olhar no interpretador, eles resolveram isso a nível de código, dando um if lá. Você chama isso aqui passando type, ele retorna ele mesmo para resolver o problema de dependência cíclica aqui, beleza? E aí isso aqui é o pipeline de quando você executa essa linha. Então, por exemplo, estou tentando criar um objeto user aqui da minha classe user, instanciando ele. A primeira coisa que vai ser chamada é, no nível da metaclasse, o dundernew. Se algo sair errado no dundernew, se por algum motivo alguma coisa acontecer aqui, seu objeto não vai para a memória, beleza? O Python não vai atribuir nada à variável user do outro lado. Se tudo der certo, o fluxo continua e uma variável vai para o outro lado, e se tudo der certo aqui também, beleza? Então, isso aqui é o ponto principal para pelo menos o objeto ir para a memória. Depois, chama o dunderInit, o dunderCall, e isso tudo você pode sobrescrever ou não. Se você não sobrescrever, ele vai executar o padrão. Depois, o dunderInit da sua classe já, o dunderCall e, por fim, a instância está do outro lado, beleza? E aí, como que a gente cria uma metaclasse, então? Usando dessa maneira. Então, isso aqui é uma maneira de criar uma metaclasse. Eu falo que minha classe é, entre aspas, aí, de type, coloco ela aqui em Python 2.7, faço esse dunder metaclass no começo da minha classe, ela vai usar log, e aqui é a mesma coisa, só que na sintaxe de Python 3x, beleza? Só trocaram a maneira como eles resolveram isso aí, para você declarar. Então, se você criar uma metaclasse e trocar a metaclasse original da sua classe, na hora que você pergunta o tipo, ele vai retornar a metaclasse que você criou, beleza? E aí vamos ver que isso pode ser útil, que maneira que a gente pode usar esse tipo de conhecimento para resolver alguns problemas, beleza? Então a primeira coisa que eu posso fazer é, imagina que eu tenho o nosso decorator lá que a gente criou no começo da apresentação, que ele vai logar as funções chamadas, e aqui eu estou criando uma classe, é uma metaclasse, que eu estou sobrescrevendo o dunderInit dela. Então o que está acontecendo aí? Aqui nesse argumento, aqui na posição 3, tem uma lista com todos os métodos e atributos da classe que você está tentando criar, entendeu? Então, por exemplo, aqui no dunderInit lá que a gente estava vendo, a classe seria person e o que viria naquela lista seria todos os métodos que essa classe tem, tá? Então vamos voltar lá. E aí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todos os atributos e os métodos da minha classe que está sendo criada, tá? Essa lista aqui é uma lista de strings. Então, eu vou chamar o getTr passando a classe original e passando o nome do método, que vai me retornar o método em si. Tá? Aí eu vou perguntar para o módulo inspect, que é um módulo para, além de inspecionar, para fazer esse tipo de uso para a metaclasse, é importante para você fazer debugging em ambiente de produção, pode ser uma coisa. Quando você está fazendo coisas de metaprogramação em um nível mais baixo, assim, é fundamental usar esse cara. Ele ajuda pra caramba, tá? E a API é muito boa. Então eu vou perguntar se ele é um método. Se ele for um método, eu vou vou pegar o meu método e decorar ele, chamando o decorator que eu criei ali em cima. Então o que eu estou fazendo vou percorrer meus atributos, seja lá o que for que tenha dentro da minha classe, vou perguntar se aquilo lá que veio é um método e vou decorar o método dessa maneira aqui, beleza? Que é o que a gente viu lá no começo. E aí, por fim, eu retorno o init normal da metaclasse para ele seguir o fluxo normal da criação de objetos, beleza? Então o que eu faço aqui eu percorro todos os atributos e módulos e métodos e decoro todos eles, beleza? E aí quando eu crio minha classe person lá, aqui tem essa função, na hora que eu chamo minha função, ele vai executar a função decorada, beleza? Então ele vai printar o log aqui e depois printar o retorno normal da função, beleza? Então isso assim, metaclasse é uma maneira talvez é um pouco confuso. Eu demorei pra caramba para entender esse negócio, mas é uma maneira bastante rica de você criar APIs, contratos e APIs mais inteligentes, na minha visão, para as suas regras de negócio, beleza? Então, o decorators vale para a mesma coisa. Então, você consegue criar um comportamento e um contrato com
com a sua aplicação, com as suas regras de negócio, bastante forte, certo? Por exemplo, se a gente voltasse lá no pipeline e trocasse o dunder new, o objeto, na hora que alguém tentar criar, ele nem vai para a memória, beleza? Por alguma regra de negócio, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, imagina o seguinte, eu tenho um JSON que veio, seja lá de onde veio, ele pode vir da request, e eu quero executar esse código aqui, beleza? Eu tenho uma classe pessoa, e eu tenho esse JSON e eu gostaria de fazer isso aqui. Eu quero setar todos os atributos da classe com o que veio do JSON. Então, se a pessoa tiver name e age, eu coloco lá dentro e com os campos que vieram do JSON, beleza? Só que eu não consigo fazer isso justamente por causa disso aqui, ó. O dunder init da minha classe tem 2 parâmetros que são obrigatórios na chamada. Então, eu não consigo fazer isso aqui, beleza? E aí, uma maneira de você criar um protocolo bastante rígido para o seu time, para os seus desenvolvedores, por exemplo, a gente poderia todo mundo combinar, não pode ter parâmetro no init. Para a gente conseguir fazer isso aqui para toda request que chega. Então, toda request que chega, a gente pega o JSON e transforma no objeto Python, beleza? Essa era uma maneira de fazer. Ninguém coloca nome aqui no init, não dá para ter esse tipo de coisa. E aí você tem 2 problemas. Uma é que todo mundo tem que lembrar disso aí, que eu acho que é um problema bastante sério, e outro é que você não conseguiria passar um parâmetro nomeado aqui. Se você só tem um parâmetro, você precisa criar um JSON para passar para o cara que vai fazer o bind automático, beleza? Então, o que a gente consegue fazer é isso aqui. Criei uma metaclasse, que é o meu modo protocol. Eu vou sobrescrever o dunder new dela, beleza? E aí aqui em properties, eu tenho um dicionário que a chave é o nome do método e o valor é o próprio método em si, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar se o dunder init está lá, está nesse dicionário. Se tiver, eu vou pegar ele. E aí, através do método inspect, eu vou pegar quais são os parâmetros que estão aqui. E aí, se não tiver nenhum valor default e tiver mais de um argumento, eu preciso perguntar mais de um, porque eu preciso ver se o self está lá, né? O self sempre vai estar lá, porque eu estou tentando instanciar. E aí, se esse caso chegar, quer dizer, eu tenho parâmetros não nomeados no meu init, e eles não têm um valor default, eu vou dar uma exceção, senão retorno o dunder new normal da minha metaclasse, beleza? E aí, só para exemplificar, aqui é o que poderia vir do argspec, né, que é o resultado desse método aqui. Então, ele vai falar quais são os keywords, quais são os valores default, quais são os nomes dos parâmetros passados, beleza? Então, o que eu faço eu quero ter esse comportamento de baixo, sem dar a opção do comportamento de cima, beleza? E aí a maneira de fazer isso é trocando a minha metaclasse original, beleza? Sobrescrevendo o type. E aí o que eu faço se alguém tentar fazer isso, na hora que ela vai chamar esse objeto user, passando os parâmetros, vai lançar uma exceção, falando justamente aquilo que a gente colocou na nossa metaclasse, certo? Então esse objeto end-user não vai para a memória. O processo de instanciação do objeto nem acontece aqui. Beleza? É importante entender isso. Então, é uma maneira de eu criar um protocolo bastante forte, bastante rígido, para todos os desenvolvedores do meu time. Beleza? E aí, com isso, eu consigo executar justamente o que eu queria. Eu obrigo a ter parâmetros nomeados, e aí eu consigo executar o código de fazer for each e colocando os objetos certos na minha classe ali. Beleza? Então, aqui é só um exemplo do código que poderia ser. Eu preciso só saber se o parâmetro que está no JSON tem na minha classe, né? Se não tiver, eu não faço nada. Se tiver, eu coloco e retorno. Beleza? E aí eu consigo fazer esse tipo de coisa, esse tipo de bind automático, em toda requisição que chega, por exemplo. Por exemplo, o Django faz isso aqui para você. Você não precisa se preocupar com isso, né? Se você não está usando um framework que faça isso para você, você precisa ter esse tipo de preocupação. Então, você tem que fazer o bind, por exemplo. Eu não vou ficar parseando todo o JSON que chega do meu serviço para criar uma classe, para não ter que trabalhar com o JSON cru, né? Então, é um tipo de maneira para você fazer esse tipo de coisa, beleza? E aí, não vai dar tempo de falar, mas descriptors é uma maneira de você fazer metaprogramação também, tá? O Luciano Ramalho deu uma talk sobre isso no QCon desse ano. Foi desse ano, né? E aí já saiu no Infoque também, os slides dele estão aqui. Então, você vai entrar no site do Infoquio lá, tá lá. E o que mais? Então, justamente, para quem não sabe, né, descriptor é isso aqui. Se você usa o Django, na hora que você declara um char field lá, um data time field, algo desse tipo, ele está usando o esquema de descriptors para tentar criar
entre muitas aspas, aí, um tipo de variável com regras de negócio dentro. Então, sei lá, imagina que você queira criar uma string e só pode ter três caracteres lá dentro. Então, você cria um descriptor e algo que valha para ter esse tipo de riqueza de objetos no seu código. Beleza? E aí, a mesma coisa vale para o SQL Alchemy. Então, você declara columns lá dentro, declara string, esse tipo de coisa. Esses caras usam metaclasse lá dentro para resolver isso aqui. Tá? Para fazer descriptor, não necessariamente você usa metaclasse, mas uma maneira de fazer é usando metaclasse. Tá? E aí, se você usa App Engine, mesma coisa. Eles usam metaclasse para resolver os descriptors e eles usam metaclasse para fazer outras coisas. Tá? Então, assim, a visão geral que eu queria passar aqui para vocês o conhecimento de algumas coisas mais baixo nível pode ser legal, tá? Pode ser confuso também, do jeito que é, certo? Mas é uma maneira de você entender como bibliotecas, como outras pessoas tomaram decisões de como vamos adicionar esse tipo de comportamento à nossa biblioteca, à nossa API. Então, assim, decisões foram tomadas para ter o tipo de abstração que a gente tem hoje nos frameworks, entendeu? Então, é uma maneira meio que fazer engenharia reversa, para você entender o por baixo dos panos de como que essas coisas foram resolvidas. Beleza? E aí, está aqui meu Twitter, meu blog, se alguém tiver questão e a gente tiver tempo para isso.